1. Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Santo Mateus, capítulo 21, versículo 22. Eu quero louvar a Deus pela vida, saúde e proteção, dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvar a Deus pela vida do pastor, junto com a sua esposa, e agradecer pela confiança do púlpito, e louvar a Deus aos irmãos que fizeram o sacrifício de me convidarem para este lugar. Amém? Amém. Eu sou grato por Deus. Estava todo dia pedindo ao Senhor o que eu estaria ministrando nesse lugar. Talvez até era feito um esboço, mas Deus tem outro assunto para falar conosco nessa noite. Amém? Diga alguém do seu lado: Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Mateus capítulo 21, versículo 22. Quantos acharam para dizer um amém? Amém. Assim diz a palavra santa do Senhor. 22, que é o versículo do capítulo 21 de Mateus, que nós vamos fazer a menção da leitura. Se crerem, receberão tudo o que pedir. É oração. Aleluia. É outra palavra, diz: tudo quando pedires oração, crendo, recebereis. Tomai você assento, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se você acredita no milagre, continua crendo. Quem sabe Deus tem um milagre para você. Se você acredita na libertação, continua crendo. Talvez a vontade do bom Deus é libertar a sua vida nessa noite. Queridos, eu quero falar com vocês a respeito do processo da oração. Olha para alguém e diga: é o processo da oração. Orar é coisa boa, orar é coisa melhor. Só que a oração, ela é um processo. Infelizmente, muita gente não sabe que oração é um processo. E talvez você venha dizer: Pastor Bernabé, Apóstolo Bernabé, o Senhor não tinha outra coisa melhor para nos ensinar, e o Senhor traz esse assunto, oração, mas a gente não está talvez na campanha de oração, no círculo de oração. É nesta mensagem que Deus tem as respostas da sua vida. Eu sei que profeticamente o Senhor vai falar consigo nessa noite. Louvar a Deus pela vida dos irmãos lá na África, que eles têm lutado, sacrificado para nos acompanhar nessa hora, e nós temos feito esse prazer de transmitir a palavra de Deus. Que Deus lhes abençoe no nome de Jesus. Queridos, orar é algo que primeiro precisa ser aprendido. E este é o nosso grande problema, porque o ser humano hoje não gosta de aprender. O ser humano gosta de arriscar a vida, desafiar a vida. A vida física ela é desafiada, mas é mais perigoso desafiar a vida espiritual. Eu estava pregando dias, eu disse a pessoas que eles têm um desafio. Se eu perguntasse nessa noite quantos queriam ter um marido do sonho, uma mulher do sonho, muita gente talvez está orando para isso, para que Deus lhe dê uma mulher abençoada, Deus lhe dê um homem abençoado, alguém que vem de Deus. É muito bom orar, é muito bom pedir a Deus isso, mas o problema não está em pedir a Deus as coisas. O problema está em ter sabedoria para cuidar das coisas que Deus vai lhe dar. Aleluia. O problema não é pedir, o problema é quando a coisa chegar,
na sua mão e você não está preparado para lidar com essas coisas. Aleluia. Hoje, falta muita sabedoria da parte das pessoas, principalmente da parte do cristão do mundo evangélico, porque nós amamos muito pouco aprender e arriscamos a vida, e a vida acaba sendo muito mais perigosa do que a gente imagina. Quando eu vou para a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que os discípulos de Jesus, eles pediram a Jesus, fizeram um pedido a ele, um pedido interessante. O pedido que eles fizeram a Jesus foi o seguinte: Mestre, Senhor, nos ensina a orar, como João Batista ensina os seus discípulos a orar. Aqui há algo muito interessante, que os discípulos queriam aprender a orar. É a preocupação deles aprender a orar. Aleluia. Alguém me entende para dizer amém? Amém. A primeira preocupação que o discípulo tem, pastor, não é aprender a fazer milagres. A primeira preocupação que o discípulo tem não é de aprender a pregar, mas a primeira preocupação que eles têm é aprender a orar. Aleluia. E hoje temos pessoas dentro do Evangelho que nunca aprenderam a orar. Nunca foram ensinadas a orar. Aí eles entraram numa congregação, viram pessoas abrindo boca em oração, e eles também abriram boca em oração, saíram em oração, mas eles não sabem orar. Aí quando as coisas não acontecem, começamos a ficar preocupados e dizemos: por que Deus não atende a minha oração? Por que Deus não escuta quando eu clamo? Por que Deus não ouve quando eu clamo por Ele? Só que você não aprendeu a orar. Ninguém te ensinou a orar. E você não pediu aprender a orar. A frustração que você tem, a culpa não é de Deus, mas a culpa foi tua de nunca ter aprendido a orar. Alguém precisa me entender nessa noite? Aleluia, Deus. Então isso frustra as pessoas que estão em Deus. Isso frustra o cristianismo. Aí a pessoa sai e começa vagando de igreja para igreja, de congregação para congregação. Ele vai em todo tipo de campanha que existe. Aleluia. Se lhe convidarem para uma campanha, ele abandona o culto e vai embora. Ele não tem compromisso na sua igreja, porque ele quer que a oração dele seja atendida. Aleluia. É capaz de ele abandonar um culto de doutrina, de ensino da palavra, porque ele está indo numa campanha, porque ele quer a resposta de Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Ele quer tão aflito, porque se Deus não está lhe respondendo, ele quer a resposta de Deus. Glória. Aí pessoas que não sabem orar, que não aprenderam a orar, são pessoas movidas com qualquer tipo de profecia. Elas não analisam se a profecia é verdadeira, vem de Deus ou não, porque eles estão aflitos a uma resposta. Todo ser humano aflito, ele recebe qualquer ajuda que lhe prestarem. Já não há capacidade de analisar. Ele está aflito que não ajuda. Qualquer ajuda que vier para ele é bem-vindo. Por isso que os falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, ministros, eles conseguem enganar igrejas, conseguem manipular pessoas, porque elas estão aflitas de uma resposta de oração. Tudo isso porque elas não aprenderam a orar. Alguém me percebe para dizer amém? Amém. Eu estou na
graça nessa noite de ensinar, talvez não de pregar. Então vou me basear no ensino da palavra do que uma pregação, porque na pregação talvez eu sou mais agressivo do que quando estou ensinando. Queridos, vamos começar com uma definição clara do que é oração. Talvez a gente tente resolver o problema aqui e agora com o que é oração. Alguém tem a graça de Deus para me responder o que é oração? Diálogo com Deus. Uau! Qual é o seu nome? Cláudia. Irmã Cláudia. Resposta forte a senhora deu. Glória. Está certa a tua resposta. Diálogo. O que é um diálogo? Conversar. O que é uma conversa? Pedir, falar com Deus. Falar com Deus. O que é falar com Deus? Desabafar com Deus. Aleluia! Queridos, conversar é o que nós fizemos agora. Sabe o que eu insisto? Para você conversar comigo. Orar não é falar para Deus. Orar é falar com Deus. Eu sei que você não vai entender. Orar não é falar para Deus. Falar com alguém não é diálogo. Diálogo é quando eu falo, a pessoa escuta e a pessoa retorna, eu escuto. Aí eu saio tranquilo, porque eu falei. Agora vai. Quantas pessoas já falaram com Deus? Aleluia, Deus. O povo aprendeu a falar para Deus, não falar com Deus. Aí você vai na oração, que parece oração. Pai, muito obrigado, queremos te agradecer, o Senhor é bom, o Senhor é poderoso, o Senhor é nada, amém. E Deus não falou contigo. Deus não te respondeu. Deus não te disse nada. Você não ouviu a voz dele. Quem disse que você orou? Aleluia. Porque orar é falar com Deus. É um diálogo com Deus. Moisés falava com Deus. Adão falava com Deus. Era um diálogo. Há pessoas que estão anos na igreja, nunca ouviram a voz de Deus. Então eles não oraram. Alguém precisa me entender nessa noite? Aleluia. Se nunca ouviram a voz de Deus, eles nunca oraram. Por isso que Glória a tua vida Deus. está frustrada. É por isso que você está cansado com esse negócio de evangelho. Parece mentira, parece não ser verdade, porque Deus nunca falou consigo, então você não orou. Amém. Amém, aleluia. E é difícil liderar pessoas que não ouvem Deus. São pessoas complicadas, teimosas, pessoas que estão cheias de perguntas, porque elas estão na cegueira, eles não conhecem Deus. Deus nunca falou com eles. Eles vão acreditar muito pouco nas coisas espirituais, porque eles não falam com quem é espiritual. A coisa mais difícil é entrar na igreja com pessoas que não têm contato com Deus. Vão te perguntar por quê. Estava aqui, eu não sei se é como pastor, dizer que o dízimo é ato de gratidão a Deus. Isso é para quem tem contato com Deus, porque quem não tem contato diz que isso está passado, é coisa da lei. Só que Abraão, quando deu dízimo a Deus, não tinha lei, era ato de gratidão, era prêmio da graça.
que não conhecem Deus, não falam com Deus, nunca ouviram Deus, são pessoas mais complicadas dentro da igreja. É verdade. Porque para eles esse Deus não fala. Queridos, orar é falar, conversar com Deus, não falar para Deus. Uma coisa é falar para Deus, outra coisa é falar com Deus. Quando nós falamos com Deus, o Espírito de Deus, ele entra dentro de nós e ele fala conosco. Ele queima a nossa alma, ele queima o nosso espírito. Aí a língua que fala, essa não é português, é transformada para falar outro idioma. Ela é mudada para falar outro idioma. E é maravilhoso essa experiência. Aleluia, Deus. Quem fala com Deus, quem conversa com Deus, ele não conversa em português, porque Deus não fala português, mas Deus entende português. Aleluia, Deus. Estou dizendo que Deus entende português. Deus entende inglês, mas ele não fala inglês. Aleluia. Quando eu fui para falar com Deus, esse negócio vai virar estranho. Quando eu fui para falar com Deus, eu começo em português para chamar a atenção de Deus, para lhe honrar, para lhe bendizer. Só que quando ele começa a falar comigo, o meu português começa a desaparecer. Eu entro no ministério, começo a falar umas línguas que eu não aprendi na escola, não aprendi em nenhum lugar, mas é ele agora falando comigo. Aleluia, É comunicação. É Ei, o corpo não suporta, porque Deus falando com a terra. Aleluia, Deus. E é momento que a gente quer parar de orar essas línguas. A gente tenta rodar em português, mas não só o português. Os lábios começam a tremer, o espírito fala mais alto, o peito queima mais forte, aí a língua continua saindo. Se tu não perceber, vai pensar que a pessoa já está embriagada, a pessoa já está longe, a pessoa já não está bem. Os discípulos Aleluia, Deus. oraram pela primeira vez. Jesus está preso na terra e Jesus é levado ao céu, mas a primeira vez que eles oraram foi 10 dias de oração. Escuta, no primeiro dia estava orando em grego. Oraram no primeiro dia em grego. Não aconteceu nada. Oraram, falaram para Deus em grego. Deus não respondeu. Falaram em grego o segundo dia, Deus não respondeu. Terceiro, quarto dia, aí os irmãos cansaram, disseram que esta promessa que Jesus disse não vai acontecer. Abandonaram a congregação. O apóstolo Pedro continua em hebraico a falar, fala hebraico, quinto, sexto, sétimo dia, oitavo, nono dia. Quando era a madrugada do 10º dia, apóstolo Pedro
Ei, Jesus, quando está na cruz, ele queria falar com o Pai. E ele não fala em hebraico, ele não fala em grego, ele não fala em aramaico. Ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, traduzido agora, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, quando queria falar com o Pai, não falava em grego, não falava em hebraico, não falava em aramaico, porque ele conhecia a linguagem do Pai. Ele sabia como desconhecido. Aleluia. Ficaram atônitos. Alguns disseram, está chamando Elias. Ele disse, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Todos ficaram atônitos. Aleluia. Aleluia. Eu vim lhe dizer nessa noite, para de prender o Espírito Santo na sua vida. Aleluia a Deus. Porque quando falamos para Deus, nos cansamos rápido. Quando a gente fala sozinho, cansa. 1 minuto, 2, 3, estamos cansados. Mas quando estamos a conversar, estamos a interagir, eu falo, ele fala. Ele fala, ele ouve. Aí a conversa sempre 10 para 15 minutos. De 15 vai para 30, 30 para 40, 40 para 1 hora de tempo. Aí a gente não tem que parar. Aí começamos a orar. Ei, começamos a falar com ele. Começamos a falar com ele. Quem vai levantar a mão direita? Quem vai levantar a mão direita para cima? Ei, para cacete de Damanahá. Para cacete de Damanahá. Lembra que a Damanahá para cacete. Fale com ele. Fale com ele. Ei, Manahá. Ei, pequeço de Damanahá. Ei, pecanta, Manahá. Espírito de Deus, 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 nele raço, nele quer camanaço, é pequena que não manahai, nele que raço que quebra, a lá pra casa que quebra, Espírito de Deus. O segredo para a igreja voltar a lutar é conversar comigo como Deus. Eu vou lhe revelar estratégias novas. Vou lhe dizer o que tu precisa fazer para a igreja ser o que você foi no início. Não te conheço eu como servo de Deus, mas a tua igreja está passando momentos mais difíceis e para baixo. Mas eu estou convidado a vir falar comigo em oração, para eu lhe explicar onde está o problema. Estou convidando a vir ter comigo em oração, para lhe falar as novas estratégias. O que eu tenho para colocar em sua mão são estratégicas. Colocarei no seu pensamento estratégica.
que já falaste com o povo, parece que eles não te ouvem. Eu, Deus, estou lhe convidando a vir em minha presença. É oração. Eu falarei verdadeiramente. Eu lhe darei instruções novas. Lá solta, não te desanimes, mas vem em minha presença, eu conversarei contigo, porque eu sou teu Deus. Só quando fala contigo nessa noite. Aleluia. Amanai de con, pela manasteri de con, pela manasteria de con, i de con, pela manasteri de con. Amanai de con, pela manasteri de con, pela manasteria de con, pela manastia. Amanai de con, pela manasteria. Aleluia. Coloca-se de pé. Aí, de camisa de verde aí. Isso. Você sabe que Deus fala? Acredita que Deus fala? Às vezes queremos ajudar e a gente não sabe como ajudar a igreja, o pastor. Aí a gente fica confuso, sem saber o que fazer. Aí Deus está dizendo para ti, a melhor forma de ajudar é doar mais o teu tempo em oração na vida do seu líder. Ore mais pela vida dos seus líderes. Às vezes a oração vale mais do que conselho. Porque como conselho, às vezes não sabemos como falar e falamos errado. Como conselho, às vezes falamos em momento em que não era para falar e queremos que ouve. Mas é oração, Deus atende e amolece o coração. Então Deus veio responder aqui a tua preocupação, que você está preocupado com a situação da igreja, é orar a Deus. Dedica mais o seu tempo em oração pela vida dos líderes. Dedica mais um pouco do seu tempo em oração pela vida da liderança. Aí você estará prestando maior ajuda em nome de Jesus. Aleluia, Deus. O Senhor